Mapeamento do regulador de tensão. O regulador de tensão, como vimos anteriormente, ele tem a função de receber uma alimentação, nesse caso específico aqui de 8 volts, e regular para uma tensão específica, para alimentar aqui o restante do circuito da placa. Para esse módulo, ele estará regulando a tensão de saída para 5 volts, para alimentar processadores, memórias e circuitos integrados. Tá? Então aqui com o módulo desenergizado, vamos inicialmente verificar pelo datasheet os pinos dele, a função de cada pino, para conseguirmos fazer testes no componente. Então esse modelo de regulador, ele é um modelo mais avançado, vamos dizer assim. Ele consegue, além de fazer a função de regular a tensão, ele também consegue fazer controle, se há algum curto ou não, ele mesmo consegue proteger o próprio regulador e, consequentemente, protegendo ali os componentes da placa. Okay? Então ele tem ali 7 terminais. Sempre a leitura é da esquerda para a direita. Então terminal 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Temos aqui o pino 1, entrada, pino 4, aterramento e o pino 7, saída de 5 volts. Com o módulo desenergizado, o único teste que conseguimos fazer nesse regulador de tensão é verificando se algum desses pinos está em curto um com o outro, pois até mesmo pela estrutura interna do componente, podemos observar que tem vários circuitos internos, vários componentes, que se torna praticamente impossível fazermos uma medição exata de um pino ao outro, medindo resistência ou continuidade. Tá? Então o teste que faremos aqui inicialmente é verificar se nenhum desses pinos aqui está em curto. Podemos observar também pelo datasheet que ele só possui um pino de entrada, um pino de terra e um pino de saída. Ou seja, nenhum outro pino pode estar ligado ao aterramento da placa ou à saída de 5 volts do próprio regulador de tensão. Então vamos fazer o seguinte teste. Com o multímetro na escala de continuidade, iremos colocar uma ponta do multímetro no terminal 1 e a outra ponta iremos medir se ele dá continuidade entre os outros pinos. Então terminal 1 com terminal 2, com 3, 4, 5, 6 e 7. Bom, observe que o terminal 2 ele está em curto com o terminal 1. Se esse componente estiver fora da placa, ele não pode dar continuidade. Agora, na placa, ele só pode dar continuidade caso esteja a trilha interligando um terminal ao outro, que é esse caso. Podemos observar aqui na parte de baixo, possui aqui uma trilha que está interligando um terminal ao outro. Por isso que na placa ele dá continuidade, eles estão ligados juntos, na verdade. Tá? Então agora vamos pular o terminal 2, que na verdade está junto com o terminal 1, e vamos para o terminal 3. 3 com 4, com 5, com 6, com 7. Terminal 4, com 5, com 6, com 7. 5 com 6, com 7 e 6 com 7. Aqui observe que a carcaça dele está ligado junto com o pino de aterramento, que é para dissipar calor, porque conforme ele fornece energia, alimentação para a placa, ele acaba esquentando, então é necessário ter essa área maior para dissipar o calor do componente. Então o único teste que conseguimos fazer inicialmente no componente, no próprio regulador de tensão, é o teste de curto, para verificar se não há nenhum curto no componente. Todos esses componentes que estão à volta do regulador de tensão fazem parte indiretamente da parte da fonte de alimentação. Teremos aqui o capacitor, que vai filtrar ruído, manter a tensão estável, diodos contra proteção, resistores para limitar correntes. Okay? Agora vamos realizar o teste desse regulador de tensão com o módulo energizado, com o módulo em funcionamento e fazendo medição com o multímetro e com o osciloscópio. Com o módulo energizado, iremos colocar um multímetro na escala de 200 volts, tensão contínua. A ponta preta do multímetro sempre irá ao terra,
tanto do componente como do conector do módulo. Tá? Então vamos fazer a medição do pino 1. Observe que ele deu 8.1 volts. Essa é a tensão de entrada do regulador de tensão. Terminal 2, que está junto com 1, vai dar o mesmo valor, 8.1. Terminal 3, 4.1, 4.0, está variando um pouco. Terminal 4, 0 volts. Terminal 5, 1 volt. Terminal 6, 0. E terminal 7, que é a saída, 4.9 volts, que é o que vai estar fornecendo alimentação para processadores, memórias e circuitos integrados. Esse modelo de regulador de tensão, como dissemos, ele é um regulador de tensão mais complexo, pois ele mesmo consegue fazer um controle sobre o próprio componente, verificando se não há um curto, algum excesso, algum pico de tensão e assim por diante. Através do datasheet, conseguimos ver os níveis de tensão que podem estar chegando em cada terminal desse. No caso, o nível máximo de tensão, mínimo e máximo. Então temos aqui o terminal 1, que pode receber até 42 volts, que mesmo assim ele estará fornecendo 5 volts na saída. O terminal 2, que além de estar ligado junto com o terminal 1, ele também pode receber até 42 volts, ok? Já no caso, o terminal 2, o 3, o 5 e o 6 são terminais de controle do componente. Então, caso tenha algum curto lá na alimentação dos sensores ou algum dos componentes internos aqui entrou em curto, ele consegue perceber esse excesso de corrente e ele mesmo corta o funcionamento, ele para de fornecer a alimentação para a placa. Tá? Temos ali então o terminal 3, que é o terminal de reset do componente, saída de reset. Esse terminal ele pode receber também, no caso fornecer, até 42 volts. Aí temos o terminal 4, que é o aterramento. Terminal 5, que também é um terminal de controle, reset delay. E o terminal 6, que também é um controle, watchdog input, uma entrada de sinal de controle. O terminal 5 ele pode estar trabalhando com até 7 volts. E o terminal 6 também com até 7 volts. Tá? Esses níveis de tensão, obviamente que não conseguimos capturar aqui com o módulo desenergizado. Então, para isso, vamos agora alimentar o módulo. Multímetro na escala de tensão, 200 volts. Ponta preta, sempre no aterramento. E a vermelha, vamos medir agora ponto a ponto. Então, terminal 1, alimentação, 8.1 volts. Terminal 2, alimentação, 8.2 volts. Terminal 3, que já é o terminal de controle, ele está alternando ali de 4.0, 4.1 volts. Terminal 4, 0 volts, terra. Terminal 5, 1 volt. Terminal 6, 0 volt. E o terminal 7, que é a saída de 5 volts para alimentar a placa. Vamos fazer agora o mesmo procedimento, o mesmo teste, porém com o osciloscópio. Agora fazendo o mesmo teste, porém com o osciloscópio. Terminal 1. Temos ali então uma tensão constante de 8.3 volts. 8.2. Terminal 2 também apresentará o mesmo nível de tensão, o mesmo sinal. Terminal 3, terminal de controle. Olha lá, observe que no terminal 3 temos um sinal, ou seja, com o multímetro não conseguimos pegar esse sinal com detalhe. Tá? Conseguimos detectar se há algum tipo de sinal, algum tipo de informação, porém não exatamente o que é. Já com o osciloscópio conseguimos
pegar esse controle que constantemente o próprio regulador de tensão está fazendo dele e do circuito à sua volta. Terminal 4, terminal de aterramento, 0 volts. Terminal 5, ele também é um sinal, ele não é uma tensão contínua, ok? Ele fica oscilando. Terminal 6, 0 volts. E o terminal 7 é a saída ali constante de 5 volts para o circuito interno da placa. Bom, um detalhe importantíssimo desse regulador de tensão é que esses pinos que têm esses pulsos, esses sinais, no caso aqui o pino 3, ó, e o pino 6 e o pino 5, eles sempre devem ter essa forma de onda. O que pode acontecer é o seguinte: você pode estar às vezes medindo ali o pino 3 com o multímetro, e esse sinal ele pode ser um sinal contínuo de 4.1, 4.0, assim como estava apresentando no multímetro. Porém, esse sinal não pode ser constante, ele tem que haver esses pulsos aqui, ó, caindo a 0 volts, ok? Que é de controle do próprio circuito integrado, do próprio regulador de tensão. Então, apenas essa observação, que quando você for fazer então a medição com o multímetro, observe que sempre o sinal ele tem que estar alternando de 4.0 a 4.1, 4.2, 4.0. Já no pino 5, como é um sinal que ele varia pouco se comparado com o pino 3, ele vai ficar constante em 1 volts.